seguinte, para você que está querendo começar esse desafio, não desista, siga em frente. Fácil não vai ser, mas se eu conseguir, você também consegue. Então, eu sempre digo o seguinte, precisa ter cuidado, principalmente com quem nós vamos nos associar. Boa. Tá? A convivência não é fácil. E uma coisa que eu costumo dizer, que eu aprendi, que eu costumo dizer é o seguinte, Gabriel. Quando você procura um sócio, você procura um chefe. Faz sentido. E se você quer trabalhar com liderança, você precisa saber ser liderado. Não existe líder que não sabe ser liderado. Boa. Então, eu procuro trabalhar em parceria com os meus sócios. Tá. Então, assim, se eu não tenho habilidade em um determinado setor, eu passo isso para os meus sócios que têm mais habilidades do que eu naquele setor. Então, hoje a Rocha Andrade ela ficou segmentada da seguinte forma. Eu faço parte da parte de incorporação e comercial. Né? Uhum. Acabei absorvendo um pouco na saída de Rodolfo, eu tive que absorver um pouco do setor dele. Tá. Então, Vinícius ficou com administrativo e financeiro e Fábio é o nosso marketing, é o cara da tecnologia, do conhecimento, vamos dizer assim, da atualidade. Então, vá. Você, desculpa lhe interromper, mas assim, vamos fragmentando o entendimento, porque aí você me traz uma primeira coisa. Cara, filtra bem quem é que você vai se associar, para mim isso tá claro. Agora, o segundo ponto mais importante é divide o peso dessa operação. Tem que ter. Porque Ninguém é bom em tudo. É muita coisa, né, cara? Ninguém é bom em tudo. E aí é onde eu queria chegar quando você falou sobre a dificuldade, né? Por quê? Porque a primeira dificuldade que a gente vai encontrar é de começar. É o primeiro medo. Quando nós saímos de onde nós estávamos, eu estava, vamos dizer assim, entre aspas, em uma zona de conforto. E o pessoal fala muito bem de você, viu? Eu já vinha, obrigado. Eu já vinha 9 anos nessa empresa e, assim, desfrutava um cargo, que era um cargo de gestão maior dentro dessa empresa. Tinha um apreço muito grande, as pessoas lá gostavam até hoje, Tenho gostam até muito hoje. de você. Tenho até hoje. Eles são clientes nossos, falam de você. Foi indicação nossa também. Lá. Foi. E tem um apreço, uma amizade, um carinho absoluto por eles. Eu sempre disse que é a casa que eu passei e que eu mais me encantei em trabalhar. Aprendi demais. Ali dentro tem uma nobre colega, que é uma águia, e que tem um respeito e uma admiração absurda. Mas assim, o primeiro medo é o de sair, é de dar o primeiro passo para começar. Sim. Esse foi o nosso primeiro desafio, né? Vai, não vai, vai dar certo, não vai dar certo. Mas como a gente pensou em montar uma sala, inicialmente, para 4 pessoas que já conheciam de mercado, porque como eu falei, eu comecei com 16 anos. Então, eu tenho 44, não tenho problema nenhum de falar a minha idade. Gente. Então, são 28 anos de caminhada. Sim. Então, eu não sou mais nenhuma criança, nem meus sócios. Certo. Mas também não dá para você ficar arriscando, porque não é somente o meu dinheiro. É o dinheiro da minha família. E o dinheiro da família deles, que estão apostando em mim e eu apostando neles. E de famílias que dependem de você. É por isso que eu estou dizendo, porque inicialmente eram 4. Sim. Então, claro. para nossa surpresa, quando nós falamos, Gabriel, que nós íamos sair, de 4 se tornou 50. Então, nós deixamos de ser 4 pessoas e passamos a ser 50. Sim, claro. E quando eu digo 50, eu digo 50 famílias apostando em um projeto que nem a gente tinha certeza se daria certo. O que a gente tinha certeza é que a gente vai trabalhar com muito amor e com muito afinco, nós vamos. Né? Então, o primeiro desafio foi esse. Superar esse primeiro medo, esse primeiro desafio inicial, assim, dizer, poxa, eu vou. Boa. E eu acho que nesse aspecto aí, meu amigo, apoio familiar, apoio das pessoas que estão ao seu lado, do seu círculo íntimo, né? Conta muito, meu irmão, porque esse início para mim é o momento mais difícil dessa caminhada. Muita dúvida, muita incerteza, se vai dar certo, se não vai. Sim. E aí, se as pessoas que estiverem ao seu lado não, né, comprarem essa ideia e meio que pelo menos dar um lastro, nem que seja emocional para você, né? Para que a coisa funcione. É difícil, porque até tracionar, porque, poxa, falar de fluxo de caixa no início de uma operação, falar de estabilidade, isso não existe, né, meu amigo? É aquela loucura, né? Esquece. Trabalhando, fazendo a coisa acontecer, né? Eu dizia aos meninos o seguinte, a gente só pode dizer que a gente tem uma empresa depois de 5 anos. Porque se você fizer um estudo no Sebrae, você vai ver que as empresas dificilmente conseguem durar 3 anos. 1, 2, 3. Geralmente quebram do 3º ano. Quando você chega no 5º ano, você pode dizer, agora eu abri uma empresa. Para daí para frente você manter essa empresa, porque comecei não é a botar fácil. o nariz de fora, né? Entendeu? Mas pra gente foi um desafio inicial
muito bom, muito gostoso, porque nós nos ajudamos, nós nos apoiamos. Boa. Entende? Eu tive apoio de Fábio, de Vinícius, de Rodolfo, eles tiveram o meu e foi muito recíproco isso. Legal. E a gente tinha uma união muito forte. Bacana. Então... A equipe que veio com a gente, sabe? Nós tivemos corretores que vieram com a gente, que muitos estão com a gente até hoje, tem alguns que não estão mais, mas que deram todo apoio pra gente no início e que foi fundamental, né, para poder a gente chegar onde nós estamos hoje. Nós tivemos no primeiro desafio pra gente, a primeira empresa que bateu na nossa porta, e eu não sei se eu posso dar nomes aqui. Pode, claro. Pronto, foi a Odebrecht. Só, né? Só. Então foi a primeira empresa que teve lá no nosso escritório e disse assim, pô, cara, quero vocês com a gente. Pra você ter uma noção, Gabriel, a gente não tinha nem tirado o CNPJ ainda, não tinha tirado o CRESJ, nada, porque, como eu disse antes, não foi programada uma saída. Isso aconteceu por determinados fatores e quando a gente disse que ia sair, as pessoas disseram, eu vou com vocês. Nós vamos com vocês. Então, isso pra gente, pô, eu tava pensando numa sala de 27 metros, tivemos que ir pra uma de 90. Certo. Que é uma mudança, inclusive, de projeção financeira. Lógico, porque a gente projetou, tipo assim, a gente vai ter um fôlego aqui nos próximos 6 meses, 7 meses, mas a gente precisa produzir nesse período aqui. Porque senão a gente não tem fôlego.